Olá, bem-vindo ao canal Educa Ação. A nossa aula de hoje será formação defensiva com bloqueio duplo. A primeira formação que vamos estudar hoje é a formação defensiva com bloqueio duplo com centro avançado quadrado. É muito importante a determinação do treinador para que a sua equipe execute com excelência a ação preferida pelo treinador. Portanto, observe na primeira quadra, o ataque está sendo realizado na posição número 2 da equipe atacante. Quando a equipe atacante exerce a função de ataque da posição 2, a equipe que está defendendo vai realizar uma ação defensiva na posição 4. Como a função do bloqueio é um bloqueio duplo, ele recebe a ajuda do jogador central que se desloca da posição 3 para exercer o apoio na posição 4. Observe que o jogador da posição 4 vai defender a bola em paralela. Já o jogador da posição 3 realizará uma proteção da diagonal. Observe que a formação do bloqueio é com um centro avançado. Então, o jogador que deveria estar aqui na posição 6, no momento da formação do bloqueio, ele avança e faz a cobertura de uma possível largada de bola por cima do bloqueio. E o treinador pediu formação em quadrado, então o jogador da posição 2, percebendo que o ataque é na sua posição oposta, ele já assume uma função de expectativa para receber esse ataque diagonal curto. Então, uma diagonal curta. O jogador da posição 1 recebendo a diagonal longa e o jogador da posição 5 provavelmente aí pegando um ataque na posição paralela. Agora vamos observar a movimentação na segunda quadra. Se você observar aí, o ataque é na posição 3. Nesse movimento, o apoio foi realizado pelo jogador da posição número 2. Portanto, a formação em bloqueio duplo aí conta com o jogador da posição 3, onde está sendo realizado o ataque, e o apoio do jogador da posição número 2. Observe aqui que como o jogador da posição 2 deixou esse espaço aqui aberto, o jogador central faz a cobertura dessa posição que ficou descoberta. Se você observar, novamente nós teremos um quadrado. O jogador da posição 4 pegando uma diagonal curta, o jogador da posição 5 fazendo a defesa lá no fundo da quadra, o jogador da posição 1 também posicionado para receber uma diagonal longa, e o jogador da posição número 6 fazendo a cobertura da posição número 2 que ficou descoberta e já pronto também para receber uma bola em diagonal curta. Observe na terceira quadra que também nós temos um ataque aqui na posição 3. Importante observar agora que o apoio foi realizado pelo jogador da posição número 4. Portanto, o centro avançou para fazer a cobertura do espaço deixado pelo jogador da posição número 4. No mais, nós temos uma formação em quadrado, conforme solicitação do treinador. Finalmente, vamos observar agora um ataque na posição número 4, ou seja, a equipe atacante está realizando um ataque na posição 4. Quando isso acontece, nós vamos defender a nossa posição número 2. E aí
vamos receber o apoio do jogador central, que se desloca para formar o bloqueio duplo. O jogador da posição 6 também se desloca para fazer a cobertura do bloqueio. O jogador da posição 4 e o jogador da posição 5 defendendo a diagonal curta e a diagonal longa. E o jogador da posição número 1 fazendo aqui a defesa da bola paralela. E observamos novamente a formação em quadrado. Agora nós temos uma nova determinação do treinador. Então você pode observar que nós temos uma formação defensiva com bloqueio duplo, com o centro avançado semicírculo. Importante observar que continuamos com a ideia do centro avançado para fazer esse apoio, para fazer a cobertura, dando ao bloqueio segurança em sua ação. O apoio do jogador meio de rede, ou seja, jogador da posição 3, realizando o apoio no bloqueio para a formação de bloqueio duplo, o centro avançado e agora uma formação em semicírculo. Vamos observando aqui, ó, o jogador da posição 5 para pegar uma possível paralela, o jogador da posição 6 recebendo aí uma possível largada por cima do bloqueio, o jogador da posição 1 pronto para defender a diagonal longa e o jogador da posição 2 já na posição de expectativa para receber a diagonal curta. Vamos observar na quadra ao lado o ataque na posição 3. O jogador da posição 3 já está lá no seu local, bem posicionado, pronto para o bloqueio. Ele vai receber o apoio do jogador da posição 2, que se desloca rapidamente no tempo correto de bloqueio. O jogador da posição 6, posição central, avança, fazendo cobertura e transmitindo segurança para os bloqueadores. E novamente nós temos uma formação em semicírculo, com o jogador da posição 4 recuando para ajudar na defesa desse ataque, o jogador da posição 1 avançando para formar este semicírculo, e observa aí o jogador da posição 5 se desloca para trabalhar no meio da quadra. Novamente um ataque na posição 3, mas agora o apoio é do jogador da posição número 4. Então, percebe que nós temos aí uma diferença na movimentação. Agora, o jogador 5 sobe para pegar uma possível bola, onde seria de defesa normalmente do jogador 4, mas ele não está mais aí porque ele está apoiando o bloqueio duplo. O centro avançado, como o treinador pediu. O jogador da posição 1 se desloca para defender esse meio da quadra. E o jogador da posição 2 já faz o recuo pronto para trabalhar aí com uma diagonal curta. Observamos novamente a formação em semicírculo. A nossa última quadra vai apontar um ataque realizado pelo atacante na posição 4 e nós, do lado de cá, defendendo a posição 2. Portanto, o jogador meio de rede da posição 3 se aproxima para ajudar no bloqueio duplo, centro avançado, respeitando a ordem do treinador. Jogador da posição 4 recua para pegar uma diagonal curta. O jogador da posição 5 se desloca protegendo o meio da quadra. E o jogador da posição número 1 já prontinho para receber a paralela. Continuamos com a formação defensiva com bloqueio duplo, mas agora a cobertura será do jogador correspondente. E a formação defensiva lá atrás continua sendo em forma de quadrado.
Então, o ataque aqui realizado na nossa posição número 4, vamos receber o apoio do jogador da posição 3. E a cobertura virá do jogador correspondente. Portanto, se o ataque é na posição 4, quem faz a cobertura é o jogador da posição número 5. Então, se você observou a seta, ele se desloca da posição dele para fazer a cobertura. O jogador da posição 6 se desloca do centro para pegar a paralela, formando o quadrado como o treinador solicitou. O ataque na posição 3 vai receber aqui o apoio do jogador da posição 2. Como a posição 2 ficou descoberta e a cobertura ela é feita pelo jogador correspondente, o jogador da posição 1 se desloca para fazer a função de cobertura. No mais, nós temos o jogador 4 bem posicionado para uma diagonal curta, o jogador 5 para pegar uma diagonal, uma bola lá no fundo, e o jogador da posição 6 novamente se desloca aqui, fazendo a função do jogador da posição 1. Vamos observar agora o ataque, de novo, na posição 3, mas o apoio é do jogador da posição 4. Se o jogador da posição 4 apoiou, o jogador da posição 5 se deslocou para fazer a cobertura. Então, seguindo o mesmo padrão, o jogador da posição 6 ocupa o espaço deixado pelo jogador da posição 5, e aí nós já temos o jogador da posição 2 bem posicionado, e assim também o jogador da posição 1. Observando agora um ataque aqui na nossa posição defensiva número 2, recebendo o apoio do jogador da posição número 3. E o que nós vamos ter aqui? Cobertura do jogador da posição 1 para uma possível largada por cima do bloqueio. O jogador da posição 6 se desloca para pegar o fundo da quadra. O jogador na posição 5 já bem posicionado e o jogador da posição 4 também bem posicionado, formando o quadrado lá atrás e dando segurança à formação defensiva. Continuamos com bloqueio duplo, cobertura do jogador correspondente, porém agora com formação defensiva em semicírculo. Então, a lógica nós já entendemos. Aqui é um apoio do jogador da posição 3, um ataque, nós temos que defender a nossa posição número 4. O jogador correspondente é o jogador da posição 5, que se deslocou da sua posição para fazer a cobertura. E aqui nós temos então uma formação em semicírculo. Para essa formação acontecer, nós tivemos o deslocamento do jogador da posição 6, o deslocamento do jogador da posição 1, e o jogador da posição 2 já estava lá, então para ele o posicionamento ficou mais fácil. Com o ataque na posição 3 e o apoio do jogador da posição 2, nós temos aí o jogador da posição número 6, correspondente onde está sendo o ataque, fazendo a cobertura. E, novamente, aqui no fundo, uma formação em semicírculo, atendendo à solicitação do técnico da equipe. Ataque, novamente na posição 3, agora com o apoio do jogador da posição 4. Observa, o jogador da posição 6 faz a cobertura de uma possível bola largada sobre o bloqueio. Jogador da posição 5 já deslocando, ocupando aqui a posição número 4, que ficou aberta. E aí a formação em semicírculo. Ataque na posição número 4, com o apoio do jogador da posição número 3. Observa. Cobertura do jogador da posição número 1. Formação em semicírculo. Importante treinar esse deslocamento do jogador da posição número 6 para que ele possa, então, se preocupar em defender a paralela.
Falamos sobre formação em bloqueio duplo e as diversas formas de se posicionar a equipe em sua formação defensiva para dar total apoio à formação do bloqueio. Muito obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima aula.